Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Ana? Queria primeiro Tudo ótimo. Queria começar te agradecendo você ter aceito o nosso convite para conversar aqui sobre esse momento, né, tão diferente, né, que a gente está vivendo, e como é que isso está afetando, né, as operações de food service e a parte de segurança de alimentos. E você, né, como responsável da Domino's Pizza Brasil por essa área, eu queria que você primeiro se apresentasse, né, dizendo o que você faz, para a gente começar a bater um papinho sobre as mudanças que estão acontecendo nesse momento. Pode deixar, gente. Obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Ana Clara. Eu sou responsável, eu sou coordenadora de qualidade da Domino's Pizza Brasil e responsável por toda a parte de qualidade de loja, uma parte da fábrica, da nossa distribuidora, do desenvolvimento de produtos novos, enfim. É um pedaço importante da nossa operação e principalmente nesse contexto que a gente está vivendo hoje, grande parte das mudanças que a gente fez na operação e todas as adaptações que foram realizadas, elas esbarraram em alguma coisa relacionada à qualidade. Então, nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu acho que tem muita coisa que a gente pode agregar e tem sido intenso e mesmo assim muito gratificante, assim, tá? A gente já está aprendendo muito nesse período. Mas nessa linha que você está falando, né, tudo que vocês tiveram que modificar, tudo que vocês tiveram que implantar, né, as barreiras, as mudanças, que foram cuidados extras, foram novidades, mudaram os processos, o que está acontecendo na operação? O que eu costumo falar muito para o pessoal de loja, enfim, para os nossos franqueados, para as nossas lideranças, é que durante todo esse período a gente reforçou os procedimentos, porque, na verdade, são procedimentos comuns que a gente já tinha, né? Lavagem das mãos, higienização de superfície, etc. São procedimentos que a gente já fazia com uma certa periodicidade, mas a gente fez questão de reforçar a importância deles para a operação, tá? E que eu digo relativo aos procedimentos básicos. Agora, os outros procedimentos que a gente criou e que realmente eram novos, como, por exemplo, a entrega sem contato, que a Domino's está fazendo, o uso de máscaras, são coisas que a operação não estava acostumada a fazer e agora está fazendo, então isso requer um pouco mais de orientação, treinamento, etc., de toda a equipe. E isso, sim, são os procedimentos novos. E a equipe recebeu isso como? Assim, para começar, a equipe realizou o tamanho do problema, assim, pessoalmente, para depois poder aplicar isso no seu trabalho? Olha, eu acho que de início ninguém estava levando muita fé. Tá? Acho que ficou todo mundo assim, é besteira e tal. E aí, a partir do momento que os jornais foram mostrando a dimensão do problema, acho que as pessoas começaram a ficar um pouco mais assustadas até. E aí, quando caiu a ficha de todo mundo, é que eles levaram isso com uma certa seriedade e atenderam à risca. Obviamente, no início sempre tem, né, uma certa resistência, o pessoal reclama um pouquinho, mas no final, eu acho que eles estão vendo que a gente tem o privilégio de estar aberto, né, de estar, enquanto muitos outros restaurantes fecharam nesse contexto, a gente tem o privilégio de estar aberto, de estar trabalhando, de estar vendendo e, obviamente, tomando todos os cuidados nesse período. Então, a gente teve, sim, uma resistência no início, mas que agora o pessoal está seguindo normal. Eu acho que eles entenderam que isso é o novo normal que a gente está fazendo. Como é que você conseguiu replicar para tanta loja, né, na velocidade que foi necessária, assim? Porque quantas são hoje em dia? Quantas unidades você teve que multiplicar São mais ou menos 300 lojas que a gente tem hoje na rede. O que a gente fez de início foi montar um comitê de crise. E aí, isso foi iniciativa do nosso CEO. Ele montou esse comitê de crise com personagens chaves de cada área. Então, a gente tem qualidade, tem marketing, financeiro, operações. Então, são líderes de cada área para agilizar o processo de comunicação, agilizar a resolução de demandas. Isso, no início, foi meio que um choque
porque a gente mesmo não tinha realizado o tamanho do problema. Então, a partir do momento que a OMS declarou o estado de pandemia, essa criação do comitê de crise colocou a gente um passo à frente das outras operações. Então, a gente já estava mais ou menos preparado para atender essa demanda. Então, a gente estava fazendo comunicações quase que diárias, dia sim, dia não, praticamente, com toda a rede, através de reuniões Adobe, né, pelo Adobe, que a gente faz. E aí a participação no início estava bem alta, o pessoal estava tirando muita dúvida. Então, essa foi a forma que a gente conseguiu de atingir o maior número de pessoas. Óbvio, criando várias sessões diferentes, com horários diferentes, para que todo mundo possa participar, mas foi online que a gente criou essa rede. O fato de vocês serem uma rede internacional, né, e de repente já terem vivido coisas semelhantes, já estão vivendo coisas semelhantes em outros países, houve essa troca? Sim, ainda tem. Semanalmente a gente tem uma reunião com o pessoal da DPI, né, que é a Domino's Pizza Internacional, e eles compartilham com a gente tudo que eles estão fazendo, quais foram as medidas, quais são os cuidados, o que cada país, né, o que cada master franqueado está fazendo dentro do seu país. E a gente, como qualidade, também teve essa oportunidade de falar um pouco para eles o que a gente está fazendo aqui no Brasil, quais são as ideias novas. Inclusive, no início, eu tirei muita dúvida com eles, porque, enfim, era novo para eles também. Uhum. E me ajudaram bastante. Existe essa troca ainda. Semanalmente, eles fazem esse encontro. Alguma diferença, assim, que seja notada entre cuidados que tomam lá, não tomam aqui, por força de alguma legislação específica ou de uma prática diferente, ou a operação é bem homogênea, assim? Olha, está tudo muito semelhante, e a gente tem até discutido bastante sobre a repetitividade dos assuntos, porque muitos deles estão falando a gente está tomando medidas de aumento da sanitização, medir temperatura dos colaboradores, isso acho que todo mundo está fazendo. Então, está bem homogêneo nesse sentido. O que aconteceu de diferente é que algumas operações de alguns países ficaram fechadas por ordens do governo, por exemplo, a França, a China não chegou a fechar, eles fecharam algumas lojas pontuais. Enfim, poucas operações fecharam, poucos países fecharam. Que bom. Eu queria falar um pouquinho sobre delivery. Você citou um pouquinho antes, né, que você costuma dizer que algumas normas não são novas, só ganharam relevância e você trabalhou em cima delas. Delivery também, né? Eu como consumidor também sei como é o delivery da Domino's Pizza. O que foi feito ou pensado de diferente para esse canal? Algo foi implementado de novo? Foi pensado? Quais os cuidados que surgiram para esse novo momento? Olha, muitas coisas foram pensadas para o delivery, que era uma coisa básica para a gente, porque a gente já faz isso há muito tempo. Importante lembrar que tem todo um time, tá? Não foi só a qualidade que fez isso, não. Time de marketing, operações, enfim, uma galera nisso. Eu tenho só a agradecer também a eles. E por mais que a gente já fizesse delivery há muito tempo, a gente teve que se adequar a muitas coisas. E aí, logo no início, bem antes de ser declarada uma pandemia, a gente teve muito contato com o pessoal da China, porque essa situação estava muito forte para eles, né, na época. Então, eles começaram a lançar essa bola do delivery sem contato. E eles tinham diversas modalidades de delivery sem contato. Então, eles faziam drive-thru, eles faziam entrega sem contato no carry-out, né, que é quando o cliente vai à loja buscar, eles faziam entrega sem contato quando fosse entregar também na casa do cliente. E eu acho que isso viralizou na Domino's. Então, a Domino's foi a pioneira nessa modalidade de entrega. E aí a gente teve que se adequar num espaço muito, muito curto de tempo. Em 2 dias a gente fez vídeo, a gente fez orientação, a gente treinou especialistas e, enfim, fizemos uma série de mudanças para que essa modalidade de entrega fosse divulgada para os clientes e também divulgada na operação. E eu acho que o mais difícil disso tudo
foi garantir que essa entrega sem contato ela estava sendo realizada da forma correta. Porque, para isso, a gente teve que tirar toda a modalidade de pagamento do cartão. Porque o que a pessoa paga no cartão já não é sem contato, né? Tem contato. Então, a gente teve que se adequar num tempo muito, muito rápido. E logo, acho que no primeiro ou segundo dia que a gente implementou isso, a gente recebeu uma mensagem que o cliente estava pedindo entrega sem contato porque ele tinha testado positivo. Então, logo no segundo dia, coisa que outras redes não estavam pensando, mas que podiam estar expostas a esse risco. Então, dessa forma, a gente protege o nosso funcionário e protege o cliente também. Então, foi uma coisa que a gente teve que se adequar muito rápido. Isso virou padrão? Oi? Isso virou padrão, ou entrega sem contato? Virou padrão se o cliente desejar esse tipo de entrega, tá? Outros países na Domino's só estão realizando entrega sem contato. Aqui no Brasil, a gente dá a opção do cliente querer entrega sem contato ou não, porque às vezes ele quer pagar no cartão, né? Às vezes ele só pode pagar no cartão, e aí vai ter que ser entrega com contato. Mas a equipe de entregadores, vocês não usam nenhum serviço de entrega terceirizado, né? Os nossos entregadores são próprios. Em todas as lojas? Nas lojas próprias, sim. Nas lojas franqueadas são entregadores terceirizados, mas assim, existem os agregadores, né? Que são aquelas outras modalidades de entrega, tipo Uber Eats, Rappi, essas coisas. A gente usa somente a plataforma, mas os entregadores são nossos. Tá. Porque isso, né? A gente estava pensando e conversando, né, com outras operações e falando das mudanças todas ainda nessa questão do delivery, né, justamente na proteção do funcionário, né, do entregador, e a preocupação dele, né, com a máscara, com tá passando gel do box ali onde você bota o produto, né, está higienizado, embalagem mudou alguma coisa? Como é que vocês fizeram esse negócio todo? Mudou também. Antes a gente só entregava a pizza, voltava para a loja, pegava outra pizza, entregava para outro cliente. Só que a gente entende que hoje os entregadores, né, que a gente chama de especialistas, eles bem ou mal estão numa linha de frente onde eles têm contato com diversas pessoas que a gente não sabe, né, se estão se cuidando, se estão reclusas nesse momento, se não estão. Então, eles são como se fossem vetores, né? Eles estão em todos os lugares. E aí, para isso, eles também precisam ter cuidado com eles. A gente estabeleceu o uso de máscara para eles, e a cada entrega eles têm que higienizar a mão, higienizar a bag, né, de entrega, que é a bolsa térmica, e ter todos os cuidados de higiene, de superfície, o baú, ele é higienizado. Enfim, tudo isso a gente teve que implementar. Não tinha, mas a gente teve que implementar. Operação de guerra mesmo. É legal que são sempre boas práticas que exigem esforço num curto espaço de tempo, mas que elas acabam sendo absorvidas pelo dia a dia, né? E a gente mantém a partir daí essa qualidade, né? Essas novidades todas. Inclusive, assim, a gente já está pensando que, enfim, a pandemia não vai acabar de um dia para o outro. A gente vai precisar manter todos esses padrões durante um longo período, quem sabe para sempre, tá? Claro. Já está pensando nesse cenário pós-pandemia. O que vai ser mantido? Qual é o cuidado extra que a gente precisa ter? Será que alguma coisa a gente vai conseguir retirar disso tudo? Enfim, a gente já está pensando nisso. Em termos de formato de venda, né, a única forma que vocês tiveram que parar foi o consumo no local, né? Sim. Isso está fechado, né? Os nossos salões são fechados, a gente orientou todos os franqueados e todas as lojas para fecharem o salão. A gente permite que o cliente vá à loja recolher o pedido dele, mas para isso a gente tem a nossa plataforma digital, a gente tem o aplicativo, tem o site, onde o cliente consegue acompanhar qual é o status do pedido dele. Então, se está no forno, se ainda está fazendo, se já recebeu, se já está pronto ou não. Entendi. Isso
na percepção do consumidor, né? O que você falou, que no segundo dia um consumidor avisou que tinha testado positivo. Vocês tiveram mais algum retorno deles, de alguma natureza, ou comentando, ou reclamando, ou pedindo atenção especial para algum procedimento ou algum tratamento? No início, a gente teve bastante comentário de cliente falando sobre o uso da máscara, sobre o uso da luva, etc. Então, em pouco tempo, a gente também se adequou, toda a nossa operação está usando máscara. E muitas vezes a gente recebe, sim, perguntas, é mais pergunta, tá? Não é muito reclamação, não, sobre a modalidade de entrega e os clientes têm aceitado bem essa questão. Assim, eu acho que eles viram a Domino's como uma pioneira nesse sentido da entrega sem contato. Isso, de certa forma, deu uma segurança maior para o cliente. Vamos pensar um pouquinho sobre a parte de abastecimento da loja, Ana. Vocês têm a própria fábrica lá em São Paulo, né, de massa, e que não sei se faz parte da tua abrangência também de atuação dentro da Domino's, mas na fábrica, né, e a parte do abastecimento, do transporte, do envio, o que mudou nesse trecho da cadeia? Também mudou bastante coisa. Então, eu posso dizer para vocês que se na loja a gente teve um cuidado redobrado, na fábrica a gente está tendo um cuidado quadriplicado. Porque, bem ou mal, se a gente fecha uma loja, a gente consegue continuar a nossa operação. Mas se acontece alguma coisa na fábrica, algum caso positivo na fábrica, a gente fecha muitas lojas, porque é a fábrica que abastece a nossa rede, né? Então, na fábrica, a gente tomou cuidados redobrados. A gente deixou um espaço entre as equipes, então, cada turno não tem contato com o turno anterior. Existe uma higienização de toda a linha a cada turno. Então, quando um turno sai, deixa a linha limpa para o turno seguinte chegar. Então, se a gente tem um caso positivo, graças a Deus a gente não teve, na fábrica, a gente garante que a gente vai afastar só aquele turno. O outro turno não vai precisar ser afastado. E aí, caso a gente precise afastar um turno, a gente tirou funcionários de loja para treinar na fábrica, porque daí, se tiver algum caso positivo, a gente consegue restabelecer aquele turno de forma mais rápida, sem ter desfalque. Mas sim, cuidados redobrados, a temperatura medida, enfim, todos os cuidados de higiene, né, que eu acho que está todo mundo tomando nesse período, a gente está redobrando na fábrica. Os seus outros fornecedores, né, os outros insumos que você como é que você está tratando isso? Então, a gente reforçou o nosso estoque no centro de distribuição dos produtos que a gente chama de core, né, que são aqueles que, se não tiver, a gente não abre loja, principalmente mussarela, molho de tomate, farinha, essas coisas a gente toma como produto core. A gente reforçou o nosso estoque, pediu para as lojas reforçarem também, até porque a logística ela ficou bem impactada, né? Hoje o nosso operador logístico ele também faz a logística de outras redes que estão fechadas. Então, no momento em que um caminhão saía para fazer entrega para a Domino's, mas também para outras marcas, agora ele só está indo para a Domino's. Então, o tempo de entrega da nossa mercadoria para as lojas acabou aumentando um pouco. E, para isso, a gente pediu para os franqueados, né, para as lojas, aumentarem os estoques, e a gente também está aumentando na nossa distribuidora, principalmente de produto de limpeza, produto sanitizante, álcool em gel, álcool 70, solução de fralda, enfim. Você falou sobre afastamento na fábrica, né, de divisão de turno. E na cozinha, cara? Como é que faz? A cozinha é mais apertadinha ali, né? Existe já alguma norma estabelecida sobre afastamento dentro da área de preparo ali na cozinha da loja, né? Da loja. Então, na loja, antes de tudo, quando a gente montou o comitê de crise, a gente já pensou nessas situações, né? Que elas poderiam acontecer. Poderia ter algum funcionário testando positivo em loja. E aí, para esse caso, a gente afastaria toda a equipe, fecharia a loja, e aí chamaria um serviço de sanitização com pulverizador, que algumas empresas estão fazendo.
usando quaternário de amônio, qualquer coisa, qualquer sanitizante permitido pela Anvisa. Então, a gente chamaria essa empresa, ela higienizaria a loja inteira, e aí a gente reabriria a loja com uma equipe alternativa, enquanto todos os funcionários de quarentena fariam exame, né, para testar positivo ou negativo. E a gente só retorna essa equipe para a loja quando a gente tiver certeza que está todo mundo com teste negativo. Caramba, vai ser da pesada. E o Lia quer fazer mais uma? Muitas informações, muitas novidades. E o papel da tecnologia nisso tudo, assim, o que você tinha, o que você teve que ter mais para poder consolidar essas informações, para poder tomar suas decisões? Olha, tecnologia é mais com a área de TI, tá? Eu posso falar o que eu sei por alto. O uso da tecnologia na tua área, assim. Então, sobre essa questão toda, a gente, ainda mais nessa parte da entrega sem contato, quando a gente estabeleceu isso no nosso aplicativo, no nosso site, a gente meio que adaptou para os clientes pedirem num campo onde ele daria informações sobre a entrega e tudo mais. E aí, rapidinho, o pessoal de TI acabou colocando um pop-up ou uma casinha para o pessoal selecionar esse tipo de entrega, o que deixou mais visível para o cliente também. Essa questão das reuniões por Adobe ajudou muito a gente, porque é uma forma que a gente teve de alcançar grande número de pessoas pela internet, online. Então, hoje a gente tem orçamento para fazer treinamentos em cada região, né? Então, a gente tem equipe que vai para Recife, que vai para Brasília, etc. Com o Adobe, a gente conseguiu alcançar todo mundo em algumas sessões diferentes, mas, obviamente, isso diminui bastante o custo nosso de viagem. Claro. Podendo acontecer. Viabilizou, né, nesse prazo, né? E tudo online. Tudo online. Outra coisa importantíssima também, a gente tem uma plataforma chamada Deskify, que é onde a gente coloca todos os materiais da rede. É como se fosse um link entre o escritório e a loja. Então, a loja consegue qualquer tipo de material dentro dessa plataforma da Dominus. A gente criou uma pasta específica do Covid, onde cada área-chave colocou os seus materiais. Então, a gente teve que criar material assim, em tempo recorde, e que foram todos colocados nessa plataforma. Uma coisa que a gente tem avaliado bastante é o quanto essa plataforma tem sido eficiente, né? A gente consegue ver quantas pessoas visualizaram aquele arquivo que a gente fez upload lá, quantas interagiram, quantas perguntaram. Então, nesse sentido, essa plataforma ajudou bastante a gente. Ana, você tem algum controle novo que você tenha que fazer, algum indicador que você não controlava, que você passou a ter que ficar mais atenta, alguma coisa assim, ou os seus controles permanecem mais ou menos os mesmos? Olha, atualmente a gente parou as visitas, né? Em loja a gente tinha um terceiro que fazia as visitas, e aí a gente avaliava a qualidade da loja por um checklist nosso interno, e essas visitas ficaram paralisadas por enquanto. A gente, como time de qualidade, tem ido à loja fazer umas visitas mais orientativas. Então, todos os indicadores que a gente olhava de qualidade da loja específica, a gente deu uma paralisada por enquanto. E a gente tem olhado bastante esses indicadores de visualização dos arquivos que a gente tem colocado no Deskify, para ver se o pessoal está tendo realmente acesso, porque a plataforma está lá, mas muitos não têm acesso, assim, às vezes receberam acesso, mas esqueceram, às vezes tem, mas não lembram a senha. Então, quando a gente vê que um arquivo que a gente colocou ele não está sendo muito visualizado, quer dizer que ele não está chegando na ponta. E outro indicador também é o número de pessoas que participam dos nossos treinamentos. Se a gente marca algumas sessões e tem 30 pessoas, quer dizer que não está sendo muito eficiente, assim, a informação não está chegando muito na ponta. E, às vezes, quando o franqueado participa daquele treinamento, não necessariamente aquela informação que a gente passou ali chegou lá na ponta da loja.
Então, a gente está fazendo muito treinamento operacional e avaliando bastante a participação, né, a presença nesses treinamentos. Ana, a gente já está chegando mais perto do fim aqui da nossa conversa. O que você poderia deixar de recado assim, para outras profissionais que atuam como você, às vezes em operações pequenas, às vezes em menos estruturadas do que a Domino's Pizza, né, que é uma estrutura global, né, um benchmark internacional, uma operação grande, uma equipe capacitada, experiente, etc. Mas aquela pessoa que tem um restaurante, que tem uma pequena rede, né, que trabalha sozinho, eventualmente, a pessoa de segurança de alimentos, cara, dá uma ajuda aí, dá uma ajuda, dá uma recomendação para essa pessoa que está um pouquinho menos apoiada. Olha, eu acho que eu tenho 2 recomendações principais. A primeira delas é a gente tentar se adaptar ao máximo a um cenário que é novo para todo mundo. E uma coisa que me ajudou muito foi pesquisar com outros profissionais, né? O que você está fazendo? Como que está sendo isso para você? E outras pessoas também têm feito o mesmo, sabe? Tenho muitas amigas que vêm me procurar. Ana, você está fazendo assim, assim, assado? O que você acha melhor? Fazer dessa ou dessa forma? Eu acho que perguntar não custa nada. E a gente tem que se adaptar ao máximo, porque é um cenário que a gente não sabe, né? A gente a gente sempre... Bom, eu me formei achando que era uma coisa certa, e aí vem uma pandemia e me diz outra coisa, que é para eu me adaptar. Então, a gente tem que aumentar a nossa capacidade de se adaptar nessas situações de crise. E outra coisa muito importante, eu acho que é o investimento em tecnologia, porque a gente vê que as empresas que já têm um certo know-how nesse sentido, elas já saem com um passo na frente das outras. Então, o investimento que puder ser feito em tecnologia, eu acho, sim, com certeza vai deixar você mais preparado para uma situação desse tipo. E para o consumidor, assim, em termos de tranquilizar o consumidor, né, do que ele está... Todos os consumidores estão assim, né, um pouco paranoicos, né? O que ele deveria notar ou não? Assim, como eu falo, pessoal, atenção para isso sempre, né? O que você teria de deixar recado para os consumidores? Olha, eu digo por mim, tá? O que eu procuro ter de cuidado nesse sentido? Eu sempre procuro redes que estejam comprometidas com qualidade, porque eu acho que é fundamental nesse período. Então, a preocupação das redes nesse sentido é muito importante. Procurar saber se aquele lugar está tendo um certo cuidado com os manipuladores, com os clientes, porque, bem ou mal, a gente toma conta dos nossos funcionários, mas também toma conta dos clientes. Então, a gente fechou os nossos salões justamente para não ter aglomeração, para evitar que os clientes se contaminem num espaço que é nosso e até prejudiquem os nossos funcionários. E, sim, protegendo os nossos funcionários, eu protejo também os clientes. Eu acho que quando eu vou, por exemplo, no supermercado e que eu vejo que tem marcação de fila para manter distanciamento social, eu acho que isso é super importante. Então, eu acho válido. Acho sempre válido a gente procurar redes que tenham o mesmo tipo de preocupação que a gente tem. Perfeito. Ana, mas eu te agradeço muito. Adorei a conversa. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Pela sua generosidade aí de bater esse papo conosco, e vamos ver se daqui a um tempo, quando essas coisas todas passarem, vamos ver como é que ficou, a gente bate um novo papo. Obrigado demais. Pode deixar, estou à disposição, gente. Obrigada, viu? Tchau. Até logo. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada.